Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje, estamos na nossa caminhada de Natal, hoje já dentro da oitava de Natal, já é o dia 23, e o Evangelho vai-nos falar do nascimento de São João Batista. Nós vivemos num mundo em que não há mistérios, é aquilo que os homens querem, pelo menos é a corrente que está a vigorar agora, mas nós olhamos para este mistério que aconteceu no nascimento de João Batista, a forma como os seus pais viram, a importância que teve para a vinda de Jesus Cristo e, sobretudo, abrir o nosso coração aos mistérios, continuarmos fiéis, apesar do nosso mundo hoje estar a educar, estar a formar as pessoas para tudo aquilo, tirar o mistério, como fosse possível tirar da história, da humanidade, o mistério de Deus, a mão de Deus. E vamos lembrar nesta Eucaristia José Luciano Santos, família, ação de graças de Nossa Senhora de Fátima. E também Artur Vaz, filhos, pais, sogros, família. E Fernando Silva. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, ao aproximar-se o nascimento do vosso Filho na nossa carne mortal, fazei-nos sentir a abundância da vossa misericórdia, que o fez encarnar no seio da Virgem Santa Maria e habitar entre nós. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Malaquias. Assim fala o Senhor Deus. Vou enviar o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Imediatamente entrará no seu tempo. O Senhor a quem buscais. O anjo da aliança por quem suspirais, ele é vem, diz o Senhor do universo. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem resistirá quando ele aparecer? Ele é como o fogo do findidador e como a lexívia dos lavandeiros. Sentar-se-á para fundir e purificar. Purificará os filhos de Levi, como se purifica o ouro e a prata, e eles serão para o Senhor. Os que apresentam a oblação segundo a justiça, então a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes de chegar o dia grande e terrível do Senhor. Ele reconduzirá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos a seus pais.
para que ele não venha ferir de maldição a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe tinha feito tão grande benefício e congratularam-se com ela. 8 dias depois vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de pai Zacarias. Mas a mãe interveio e disse: não, ele vai chamar-se João. Disseram-lhe: não há ninguém da tua família que tenha esse nome. Perguntaram então ao pai, por meio de sinais, como queria que o menino se chamasse. O pai pediu uma tábua e escreveu: o seu nome é João. Todos ficaram admirados. Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua e começou a falar, bendizendo a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e por toda a região montanhosa da Judeia se divulgaram estes factos. Quantos ouviam contar, guardavam-nos em seu coração e diziam: quem virá a ser este menino? Na verdade, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, hoje, o dia em que o Evangelho nos fala de São João e Evangelista, o seu nascimento, o pai que era sacerdote do templo, Zacarias, não acreditou nas palavras do anjo e, portanto, ficou mudo até o nascimento do seu filho, não deixou de falar. E quando o menino foi apresentado no templo, era um rito judaico, aos 8 dias que eram apresentados no templo, perguntaram o nome à mãe e a mãe disse João, mas não havia ninguém na família que se chamasse João. Portanto, o nome João é um nome simbólico, com significado, e porque foi a revelação que Zacarias recebeu. E, portanto, é este acontecimento que, nas vésperas de Natal, tão importante, que nós celebramos o nascimento de João Batista, que é o precursor, aquele que veio anunciar, o único profeta que viveu no Antigo e no Novo Testamento. Nenhum outro teve essa oportunidade. Também na igreja hoje se celebra outro João, João Cássio. Todos os Joões têm o nome que adquirem, é referente a São João Batista. Era um sacerdote da Polónia, professor de filosofia e teologia da Universidade de Cracóvia,
foi preceptor quando havia as casas, as monarquias, portanto, era acompanhante, educador dos príncipes, considerado um dos santos mais queridos da Polónia, São João Câncio, também São João Quente, a cidade onde nasceu, pai da pátria. Nós às vezes admiramos-nos como é que, por exemplo, a Polónia esteve debaixo de um regime comunista rigorosíssimo contra a Igreja, para liquidar a fé, para tirar a fé, e a Polónia continua com fé. Portanto, era nos alicerces. Nós olhamos para a nossa malta nova, a nossa juventude, e muitos portugueses que emigraram parece que perderam a fé, parece ter outros critérios. E aquilo que nos resta é saber se nós, os alicerces de onde vimos, continuam válidos, como a Polónia, por exemplo. Porque a semente, a Polónia, houve um sistema que tomou conta do poder, fez tudo o que quiseram nas universidades, mas o povo manteve-se firme e com fé. E o interessante é que houve um grupo de comunistas portugueses que há 3 anos foram para a Polónia e fizeram uma que a Polónia que tinha que voltar ao comunismo, que aquilo é tão bom, comunistas portugueses, aquela gente que invadiu o nosso Parlamento, e foram para a Polónia, porque a Polónia tem que voltar aos grandes princípios, às grandes orientações. Não é uma falta de respeito para com a vontade do povo, é uma falta de respeito para as experiências que eles fizeram, é uma falta de respeito, mas nós foram gente da nossa, foram à Polónia, para ver se salvava aquela grande... e nós, às vezes, temos que olhar para a Polónia, mesmo com muitas coisas que estão a acontecer, estas invasões que estão a pôr junto da fronteira, isto tem um poder político. Para afetar o sistema, para perturbar, e não é nada por acaso, mas é sobretudo porque as orientações estão a ser outras. Nós às vezes vemos e tomamos partido, e às vezes eu até fico admirado. Há dias um português dizia: quanto mais os padres falarem, pior é. Então, quanto mais nós dissermos, pior é. E a gente sabe disso, mas temos que ir dizendo que não é por acaso. Não é por acaso. Aquilo é bem estudado, bem definido. E aquilo que nós temos que acreditar é nos alicerces, como a Polónia nunca vacilou. Teve sufocada, torturada, espizinhada, e o povo tem o direito de definir. Nós, por exemplo, o povo português, é assustador a forma como perdeu-se todos os valores. Ora, aí quando nós emigramos, a maioria dos que emigramos ainda havia palavra. Hoje nem palavra há. Eu ouço aí portugueses que querem fazer uma casa a Portugal, ou querem fazer recuperações, ou querem isto, ou querem aquilo. Não há palavra. Não há palavra. Ninguém cumpre nada. Ninguém respeita nada. E isto foi-se fazendo. Isso foi superando. Isto não quer dizer que seja 100%. Graças a Deus, eu acredito. E vejo o mesmo movimento de jovens a reagir. Mesmo em Lisboa. Jovens a reagir. Porque é assustador, mas nas nossas aldeias, como é que se chegou? E como é que se teve a capacidade de chegar àquilo que chegámos? E a gente sabe que a Igreja em Portugal tem estado em silêncio e mantém-se em silêncio há 40 e tal anos, que já está em silêncio, porque não vale a pena. Pintou-se tudo com as cores do modernismo, da evolução do mundo, as maiores tontarias.
E as pessoas hoje nem veem o que está a fazer aos nossos jovens, as universidades, as escolas, tá? Eles pensam todos de igual. Os únicos rebeldes, as únicas pessoas rebeldes são os mais velhos. A grande maioria dos jovens, até dizem de nós, não tem noção. E o que é não ter noção? Das leis que eles criam. Porque tiraram Deus, tiraram todos os valores. Hoje, na nossa sociedade, uma das coisas é que não há valores naturais. Não há valores que venham de Deus, que são invioláveis. E quando tiram esses valores invioláveis da sociedade, está o ambiente todo preparado para aquilo que os ditadores quiserem. Porque não há... reparai que hoje a grande maioria dos governos, a grande maioria dos princípios em que nós estamos norteados, não há valores naturais. Nada vem de Deus. Os homens podem fazer tudo aquilo que quiserem. E os nossos jovens estão todos nesta linha. E dizem para nós, mais velhos, que não temos noção. Nós não temos noção. A mim, já me disseram várias vezes, o padre não tem noção. E o que é que ter noção? Noção daquilo em que o mundo está a seguir. Dos valores que eles seguem. Portanto, para onde o grupo maior pender, logo é para aí que caminha. E nós estamos em grandes perigos na nossa sociedade, nos Ocidentes. E o primeiro ponto do perigo da nossa sociedade é não haver valores naturais. Valores que são invioláveis da aceitação do Criador. É aqui o primeiro ponto, começa tudo. E depois, a partir daí, vem então os acrescentos. E nós estamos numa sociedade tremendamente perigosa. E São João Câncio, como tantos outros na Polónia, foi estruturando, foi dando valores, foi dando unidade. E hoje o povo polaco, apesar destas afrontas todas que estão a ser feitas, eles mantêm-se firmes, eles mantêm-se unidos. Mas é muita coisa que está, porque eles têm que perder aqueles valores. E aqueles valores de princípio, que a Europa, aquela Europa que foi um sonho que nós acreditávamos, agora por Natal deu uma norma, agora neste Natal de 2021, uma norma, evita a palavra Natal, os funcionários públicos evitem a palavra Natal e Merry Christmas, Feliz Natal, evitem isso. Entretanto, houve uma certa reação e tiraram o documento. Eles tiraram o documento na Europa. Portanto, evita em nome de ofender. E ofender é quem? Ofender aqueles que querem vir ofender. Nós não podemos ofender com a palavra Natal, não podemos ofender com o Feliz Natal, não podemos dizer essas palavras, para não ofender, dizem eles, aqueles que querem impor e querem ofender. E nós deveríamos, os mais novos não ouvem absolutamente nada e continuam na sua linha, e nós estamos num tempo muito perigoso, porque as coisas são complicadas. A mentira, a corrupção, a falsidade, os contravalores que têm imposto são assustadores. Nós, graças a Deus, que vai havendo algumas pessoas que são corretas e vão lutando. Mas neste dia temos que olhar para a Polónia com olhos de ver. Porque é que a Polónia está a ser tão perseguida pela União Europeia? Porque é que, pelos governantes? Porque é que a Polónia, toda a gente está contra? Porquê? Nós temos que estar atentos. É quando se abre a televisão, esta televisão, temos que ver o mal, a maldade que está por trás. E há muita coisa escura. No nascimento de João Batista também há coisas escuras. A alegria,
por um lado, a alegria do nascimento de João, é filho de pais idosos, mas nós hoje vivemos num mundo em que vigoram os valores da inveja, do ódio, quando se sabe que alguém teve uma graça, ou progrediu na vida, toma-se atitudes norteadas pelo demónio. Muita gente vive com o princípio do alegrar-se com o mal alheio. Isto é o contravalor. É um contravalor. Alegrar-se, ter a capacidade de se alegrar com o mal que acontece a alguém é um contravalor. Mas é do demónio. Como o valor da alegria com aquilo que acontece aos outros. Mas no João Batista, alegraram-se com o seu nascimento, com a alegria daquele casal, daquela família. Mas hoje, no nosso mundo, há gente que se alegra com o mal dos outros, que é o contravalor imposto pelo demónio. Entristecer-se com o bem alheio. Eu nunca, essas coisas dos bruxeiros, essas tretas, essas coisas nunca não me afetam, nem acredito absolutamente nada nisso, porque a gente deve vigorar pelo lado do bem. Mas o que se faz, o que consegue-se fazer com uma tristeza com o bem alheio, quando alguém está bem, sentir tristeza, uma sociedade em que nos deixamos enredar só de mal, de contravalores, os chamados contravalores. Nós vamos agora, durante uns anos, viver com uma sociedade de contravalores, porque a grande maioria das pessoas não estão voltadas, nem querem ouvir falar nos valores. Portanto, nós vamos viver, não sabemos os anos que vamos poder viver, o Senhor avisará, mas será uma sociedade de contravalores. Tudo o que é ao contrário. E precisamos estar atentos a reprimir os louvores dados aos outros. Eu, quando estava na tropa, já contei isto várias vezes, eu era oficial e fui convidado para uma reunião de oficiais, com o comandante, em que se decidia as promoções de sargentos. Só fui a uma reunião dessa. E a determinada altura foi proposto o nome de um sargento que tinha sido meu colega de seminário, e que era um rapaz respeitado no quartel, uma pessoa admirável, e houve um oficial que manipulou os outros na reunião que ele não podia ser promovido porque era cristão. Isto nos inícios dos anos 90. E não foi. Eu também perdi a cabeça, disse tudo aquilo que tinha a dizer, mas também nunca mais fui chamado para nenhuma reunião. Portanto, ele, no início de 90, não podia ser sargento de mor, na altura era a formação para sargento de mor, porque era cristão. Isto no nosso querido Portugal. E hoje, nós às vezes não estamos a perceber, não percebemos, e as pessoas voltam-se contra nós. Eu não dou mais exemplos, mesmo aqui na nossa sociedade, é com muita tristeza que eu vejo as pessoas não estarem a ver tudo, as manobras que há, os interesses, a capacidade de usar os outros para aquilo que nós queremos. Por exemplo, em relação àquela, eu repito às vezes isto, tanto a escola, foi uma experiência que nós fizemos, que se fosse hoje não teria feito. A forma como foi feito foi uma maneira tão frontal contra a Igreja, manipularam os mesmos daqui de dentro.
E foi gente ligada à política, tanto o Canadá como Portugal. E muita tristeza, o padre ficou difamado por tudo da comunidade e as pessoas não são capazes de ver a manipulação. Eu já não escondo, que cada vez sei mais das coisas, até porque há outras comunidades afetadas porque na altura criaram o curso de português aqui, terminaram com ele em Montreal. E porquê que terminaram em Montreal? E porquê que começaram em Kingston? E porquê que andamos com estas coisas? O padre não vai com isto, a comunidade católica é muito má, a comunidade comunidade. E o que é que está por trás? Porque nós não podemos dizer. Portanto, houve duas ou três coisas muito graves contra nós católicos, contra nós, igreja. E antigamente, eu repito muitas vezes aqui na igreja, que os nossos primeiros estavam unidos, vinham às festas, conviviam, estavam uns com os outros, às vezes até havia grandes desavenças entre nós e desavenças, mas o facto de parecermos unidos assustava. As nossas comunidades hoje, portuguesas, por exemplo, na imigração, a primeira coisa que se fez foi afastar. Cada um vive no seu mundinho, com repleto de poder, mas não estamos unidos, portanto não temos valor nenhum. Perdemos todo o valor, toda a força. Foi aquilo que aconteceu com a questão das escolas. O padre não teve força. Se fosse há 20 ou 30 anos atrás, teria muita força, porque teria o povo de sua volta. Mas agora não teve. Fizeram o que quiseram. Veio uma senhora da Andaruá, da política, veio gozar-nos. Com o pretexto de gente aqui, veio gozar-nos. Veio uma senhora de Toronto, veio gozar-nos. E o padre é muito mau. O padre é muito mau. Nós, os católicos da igreja, somos muito maus. E porquê é que não se está a querer ver isto? E em relação à Polónia, e em relação a São João Batista, o nascimento de João Batista, nós temos que olhar para a capacidade de mal que hoje há na nossa sociedade. E nós cristãos não estamos a ver. E um dos males piores nas nossas comunidades portuguesas foi partirmos, desunirmos. Estamos todos unidos. Diz-se mal do padre, está tudo feito. Diz-se mal dos cristãos na igreja, está tudo feito. Não, é um objetivo. E as pessoas não estão a ver absolutamente nada. Pois, basta nas nossas comunidades dizer mal do padre, dizer mal da comunidade cristã, para ser evoluído, para estar no progresso, para ser bom, para estar em relação ao futuro. O que é que estão a querer entrar? Eu não vou calar, e esta senhora que veio dar o ar, que é do governo canadiano, e é aquela senhora que veio de Toronto e que manipulou as pessoas aqui, não é serviço de Deus, nem bem ao povo português, nem à comunidade. Não é. É outra coisa. E nós temos que saber. Agora, o que me tristeza é como é que a comunidade, como é que as nossas comunidades vai tudo atrás disto. Como é que vai atrás? Como é que não há capacidade crítica? Como é que não há... Não quer isto dizer que nós da igreja façamos tudo bem. Não quer isto dizer que nós, o padre, diga tudo o que está certo. Porque muitas palavras digo-as na minha opinião, no meu saber. E sendo a minha opinião, eu corro o risco do erro. Só Deus quando falamos em nome pessoal, podemos falar em nome do erro. Mas nós temos que olhar para isto e eu sei que não queremos entender, não queremos perceber, mas temos que ser objetivos e saber o que é que devemos, para onde devemos caminhar. E a primeira coisa, custe o que custar, era a unidade das nossas comunidades. Foi por aí que tudo começou e é por aí que começa a manipulação. Aproveitar e dividir para fragilizar.
E quem não tem valor como pessoa, quem não tem valor mesmo politicamente, socialmente, tenta dividir. E me perdoem, eu não sei o que é que foi feito àquela senhora, que nunca a vi. Acredito dar lá, mas sei o que ela, os princípios dela, e a senhora Toronto já foi embora há muitos anos, já saiu de cá do Canadá, deve ter ido para o outro lado, mas o que importa é a unidade, e que é aquilo que o povo polaco neste momento está a passar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, cada vez estão mais perto de nós as celebrações solenes do Natal. Em nome de toda a humanidade imploremos: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Para que os animadores dos grupos mais jovens ponham os olhos nos mensageiros do Senhor e transmitam a fé com meios simples e humildes, oremos ao Filho de Maria. Vinde, Senhor Jesus. Para que todos os cristãos, onde quer que vivam, reconheçam que está perto o dia da redenção e não se deixem distrair por outras coisas, oremos ao Filho de Maria. Vinde, Senhor Jesus. Para que aos homens e às mulheres de outras culturas sejam enviados missionários e missionárias que lhes deem a conhecer a boa nova, oremos ao Filho de Maria. Vinde, Senhor Jesus. Para que os mais infelizes deste mundo, os cegos, os surdos, os mudos e os sem família, sintam ao seu lado alguém que os ame, oremos ao Filho de Maria. Vinde, Senhor Jesus. Para que os habitantes da paróquia nestes dias gastem com sobriedade o seu dinheiro, mas não deixem de socorrer os sem-abrigo, oremos ao Filho de Maria. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos por este santo sacrifício em que instituiu entre os homens a plenitude do culto divino. Fazei, Senhor, que alcancemos a perfeita reconciliação convosco, para celebrarmos com o Espírito renovado o nascimento do nosso Salvador, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor,
João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na minha casa, mas dizei uma palavra e será salvo. Oremos. Dai a paz, Senhor, àqueles que alimentaste com o dom celeste, para que de lâmpadas acesas esperemos a vinda de Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento até o meio-dia. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos povos pecadores. Meditando o Evangelho de hoje, o Evangelho da alegria dos vizinhos e parentes que se alegraram com a família de Isabel e Zacarias, por esta família ter sido agraciada por Deus. Deus disse: não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai dar um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio da sua mãe. Diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. Mas nós, infelizmente, vivemos num mundo em que muitos se enchem de alegria pelo modo dos outros. Muitos se enchem de inveja e de ódio quando ficam sabendo que uma pessoa recebeu alguma graça ou está progredindo na vida. Essa é a atitude das pessoas amigas e discípulos do demónio. Tu sabes quais são os sinais para saber de uma pessoa invejosa? O primeiro sinal de uma pessoa que se norteia pelos princípios do demónio e dá valor à inveja é alegrar-se com o mal alheio. Quando uma pessoa se alegra com a desgraça do próximo, sente prazer no seu insucesso ou fracasso do próximo, então já descobriu, essa pessoa pode ser considerada invejosa. Diz São Pedro, na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 1, rejeitai qualquer espécie de inveja. Cuidado com esse tipo de gente, isto é, cuidado com as pessoas que se alegram com o mal alheio. A mesma é pior que o demónio. Os invejosos são piores que o diabo, pois o diabo não inveja os outros diabos, ao passo que os homens não respeitam sequer os participantes da sua natureza. Segundo sinal, entristecer-se com o bem alheio. Uma pessoa que se entristece só porque viu alguém subir no cargo, ela é invejosa e venenosa. O invejoso
não consegue se controlar diante do sucesso do próximo. Fica inquieto, transforma-se num monstro, enruga a testa, cerra os dentes, torce o nariz, fica com o semblante azedo, olhos fixos no chão. A inveja não destrói o invejado, tira a paz do invejoso. Terceiro sinal daqueles que não se alegram com a alegria dos outros, com os dons que Deus vai fazendo nas nossas vidas. Reprimir os louvores dados aos outros. Não suportar ouvir dizer que alguém é elogiado. Logo se diz algo contra a pessoa para ser elogiada. O mesmo encontra defeito em tudo. Os olhos do invejoso, qualquer defeito dos outros é grande. O invejoso também vê o bem, mas sempre com olhos maus. Até das pessoas santas e o invejoso tenta tirar alguma coisa. Não podendo negar o louvor dos santos, ele faz com avareza e reserva quanta maldade. Falar mal do outro. A língua se assemelha a uma metralhadora incontrolável. A sua inveja é tão grande que ele fala mal do próximo publicamente e também em segredo. Quanto aos defeitos dos outros, o invejoso sempre aumenta ou inventa. Da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia. E neste tempo de Natal, e num tempo em que os valores hoje são contravalores, há preocupação em desmoronar aquilo que a sociedade do bem construiu. Hoje diz-se com tanta facilidade mal do passado, até da história, até dos homens grandes da história se diz mal. Quem está certo são agora estes princípios. E nós temos que ter cuidado como cristãos. Temos que saber ver este fenómeno. E que neste Evangelho a alegria dos vizinhos, amigos e familiares à volta de Zacarias e a sua família e Ana, que seja para nós um motivo para reflexão. Quais são os critérios com que vamos viver este Natal? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus.